Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Te Contando Algo. A leitura de hoje é o livro Dentro de Mim, do autor José Carlos de Luca. Esse livro ele trata de propor um autoconhecimento com uma meta a ser alcançada gradativamente, com trabalho, alegria e responsabilidade, rumo à evolução que nos aguarda na condição de espíritos adultos e proativos diante das leis do Criador. Leremos o capítulo 1, mas como de praxe, antes de começar a leitura, vou pedir para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. Capítulo 1. Vai passar. Mãe, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, com a eterna realização do amor divino. O diálogo que abre este capítulo ocorreu entre um homem muito aflito e Maria, a mãe de Jesus. As palavras abençoadas de Nossa Senhora chegam até nós ainda hoje com a mesma força consoladora de outrora. Tudo passa. Não há mal que perdure para sempre. Não há dor que se eternize. Não há treva que resista à luz. Todo mal é passageiro, toda dor temporária. Por essa razão, o suicídio é uma solução definitiva para um problema temporário. Uma dose excessiva e inócua para uma dor que, com o passar do tempo, encontraria naturalmente o seu fim. O suicídio, porém, não soluciona a dificuldade que nos sufoca. Ao contrário, agrava. Melhor pensar que o problema de hoje está de passagem. Mas dia, menos dia, ele será apenas uma lembrança na história de sua vida. Assim como hoje você se recorda de outras tantas adversidades já superadas. Quantas vezes você já imaginou que não teria forças para seguir adiante? E as forças brotaram das suas entranhas mais secretas e o conduziram à vitória. Quantas vezes você pensou que era chegado o fim, mas tudo não passou de um recomeço que o levou a situações melhores? Quantas vezes você acreditou que seu problema não tinha mais solução? Inesperadamente a solução surgiu de onde menos se esperava. Maria de Nazaré, a mãe de todos nós, afirma que tal mal é passageiro e somente o reino de Deus tem força suficiente para nunca passar. Então, no momento da aflição, não devemos olhar para o abismo nos chamando para a derrota. É hora de olharmos para o céu de onde viemos e abrirmos a nossa mente e o nosso coração para a poderosa força da vida que Deus soprou em cada um de nós no momento que nos criou. À medida que nos entregamos à experiência de sentir a força da vida em nós, somos preenchidos de paz, serenidade e confiança em nossas possibilidades de superarmos as adversidades. A força divina dentro da gente começa a mudar o cenário da vida lá fora. O poeta Caio Fernando Abreu chamou essa força divina de impulso vital e mostrou com rara sensibilidade como ela pode fazer nossa vida seguir adiante, apesar das nuvens sombrias que pairam sobre nós. Vai passar. Tu sabes que vai passar. Talvez não amanhã, mas dentro de uma semana, um mês ou dois, quem sabe. O verão está aí. Haverá sol quase todos os dias e sempre resta essa coisa chamada impulso vital.
pois esse impulso, às vezes cruel, porque não permite que nenhuma dor insista por muito tempo, te empurrará, quem sabe, para o sol, para o mar, para uma nova estrada qualquer. E de repente, no meio de uma frase ou de um movimento, te surpreenderás pensando algo como estou contente outra vez. Ou simplesmente continuo porque já não temos mais idade para, dramaticamente, usarmos palavras grandiloquentes como sempre ou nunca. Ninguém sabe como, mas aos poucos fomos aprendendo sobre a continuidade da vida, das pessoas e das coisas. Já não tentamos o suicídio, nem cometemos gestos deslocados. Alguns sim, nós não. Contidamente continuamos e substituímos expressões fatais como não resistirei por outras mais mansas, como sei que vai passar. Todo mal um dia passará, indiscutivelmente. Deixemos que esse impulso vital nos leve adiante e nos tire do abismo da derrota, das águas fundas da nossa tristeza, da janela de um edifício. Aguente firme, a tempestade passa. Pode nos encharcar, mas passa. Depois, o sol seca nossa alma enregelada. O reino de Deus, de onde brota o impulso vital, está pronto para crescer em cada um de nós. E o reino não está longe nem fora, está dentro de mim, está dentro de você. Pacientemente, permita-se esse movimento de Deus em sua vida, a partir do seu coração. Vai passar. Capítulo 2. O grão, o trigo e o pão. Eu afirmo a vocês que se o grão de trigo não for lançado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas, se morrer, dará muito trigo. Jesus. Quando passamos por uma fase de extrema dificuldade, quando nos sentimos num beco sem saída, quando todas as tentativas de solução não tiveram êxito, quando as nossas preces parecem não ser ouvidas, saibamos que estamos num momento muito importante da nossa evolução. Quando nada muda por fora, é porque algo precisa mudar, primeiramente em nós mesmos. A situação dolorosa não se modifica, porque seu fim é nos modificar. Se não mudamos por dentro, nada muda por fora. Nesses momentos em que nada parece dar certo, a sabedoria divina deseja nos levar a um estado superior de consciência, a uma percepção mais abrangente sobre quem somos e o que temos feito da nossa vida. O propósito é o de nos tornarmos mais conscientes sobre as nossas escolhas e as consequências que elas têm gerado. Tudo isso para que, a partir de um momento de vista mais elevado, possamos agir com mais acerto. Aprofundando esse conceito, precisamos considerar que, segundo a mensagem do apóstolo Paulo, todos nós fomos criados para o culto harmonioso do belo e do bem, por Jesus Cristo. Todas as vezes que nos afastamos desse objetivo, criamos o sofrimento em nós, cuja finalidade é despertar a nossa atenção para o desvio de rota que fizemos. A partir dessa tomada de consciência, haveremos de retomar o caminho do culto harmonioso do belo e do bem, que outra coisa não é senão o amor em nossa vida. Portanto, para mudar o problema, é preciso primeiro mudar o problemático. Muitas vezes, porém, procuramos a solução externa para os problemas, sem, todavia, rever pensamentos, crenças, sentimentos e atitudes que, via de regra, são as causas das nossas dificuldades. A doença, por exemplo,
é a perda relativa da nossa harmonia que começou na mente e desagou no corpo. Para curar a doença é necessário, antes de tudo, curar o doente, restabelecendo-lhe a harmonia perdida. A partir dessa nova consciência, ele escolherá posturas mais saudáveis, recuperando essa harmonia e, portanto, a própria saúde. Tudo em nós e à nossa volta reflete o nosso nível de consciência. Somente quando a consciência se amplia é que as transformações ocorrem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. Na mensagem que abre este capítulo, Jesus afirma que o grão de trigo que não morrer continuará a ser apenas um grão. Mas o que morrer dará muito trigo. Há aqui um princípio espiritual de que as transformações positivas de nossa vida só ocorrem quando deixamos morrer algo que em nós se tornou obsoleto, caduco, imprestável, dolorido, disfuncional. Se não deixarmos o grão morrer, ele continuará a ser apenas grão. E nossa vida dorida não mudará. Se continuarmos a cultivar nossos desequilíbrios, como por exemplo, mágoas, ódios, culpas, vitimismo, complexo de inferioridade, rebeldia, ciúme, o sofrimento não passará. Mas, se deixarmos o grão apodrecido morrer, nossa vida dará muitos frutos na árvore da felicidade, porque nossa consciência terá se expandido e a percepção da vida irá se tornar mais iluminada. Sei que resistimos a deixar morrer essas coisas. Que paradoxo é esse? De termos dificuldade de soltar o que nos faz sofrer. Jean-Yves Leloup, teólogo, responde à questão afirmando que é o medo de deixar o conhecido pelo desconhecido, pois para encontrar é preciso perder. Perder suas seguranças, seus pontos de apoio. Nosso ego adoecido faz da dor seu ponto de apoio para sobreviver. É assim que ele se sente vivo, que ele chama a atenção para si. Por isso ele se alimenta de lutas, guerras, dores, doenças, traições, injúrias, sacrifícios, punições. Ele precisa exibir suas feridas para se sentir vivo, notado, quem sabe amado, e assim tem muita resistência a esquecer o que lhe fez sofrer, a perder os troféus do seu ego dominador. Daí a sua dificuldade de perdoar, esquecer o mal, libertar-se do passado, deixar o grão morrer. Nosso desafio é compreender que o trigo nasce apenas quando o grão morre. Enquanto isso não for assimilado, o ego adoecido sofrerá cada vez mais. Ficará tão inchado, tão mórbido, até o instante em que uma forte hemorragia o deixará exausto de tanto sofrimento, de tantas lutas inglórias, de tanto procurar o amor sem nunca encontrar. Essa pode ser a hora da doença, dos sonhos desmoronados, da perda do ser amado, do rompimento da relação afetiva, da falência ou de qualquer outro tsunami existencial. Fica bom. Até a próxima leitura.